Ei, Liu, continuando nosso papo sobre a formação da comunidade nipo-brasileira, como retratada em Haru e Natsu, você sabia que muitas associações e clubes nipo-brasileiros enfrentam muitos desafios hoje para manter suas atividades? Sério? Eu achava que todos estavam indo de vento em popa. É verdade que o número de eventos ligados à cultura japonesa tem crescido. O problema é que as associações dependem de trabalho voluntário de seus associados. E com o afastamento natural dos mais idosos, o objetivo que eles tinham no início tende a se perder. Poxa, é preocupante, né? E não tem como reverter isso? Sim, é preocupante, mas a substituição de voluntários e lideranças é um processo natural e necessário em qualquer entidade. E a solução está nos jovens. Nos jovens? Sim, aproveitando o interesse de jovens que apreciam vários aspectos da cultura e até da língua japonesa. É verdade. Eu tenho muitos amigos que curtem todas essas coisas. Pois é. O Nipo Campinas, por exemplo, é uma das associações que apostam na inclusão destes jovens como seus novos líderes. E tem dado muito certo porque com o envolvimento dos jovens, a entidade vem crescendo ano a ano, na contramão da dura realidade que assola as associações nipo-brasileiras. Mas os jovens se interessam por essas coisas? Esse é o segredo. Lá no Nipo Campinas os jovens promovem atividades que mesclam o tradicional e o moderno. Mas não é só isso. Porque não basta gostar da cultura. O importante é criar o engajamento dos jovens num ambiente onde cada um deles possa se sentir reconhecido individualmente, ao mesmo tempo que se sinta pertencente a um grupo maior. Então eles estão transformando a associação num clube de cultura japonesa moderna. Sim, mas não é só isso. Tudo precisa ser muito bem planejado e é fundamental existir uma liderança forte para indicar o rumo que o grupo deve tomar para preservar a cultura e atrair mais jovens. E o mais importante, contar com a confiança e o apoio da direção da entidade. Que massa! E isso acaba puxando mais gente, né? Exatamente. Com o engajamento dos jovens, seus pais e os demais familiares também acabam se envolvendo no processo. É muito comum que o grupo dos jovens acabe influenciando na formação de um grupo de pais que viram amigos e também se tornam voluntários. Então os pais também começam a assistir anime, ler mangá e participar de concurso de cosplay? Hahaha. Em alguns casos, quase isso. Mas, o mais importante é a sensação de segurança que as entidades nipo-brasileiras oferecem na formação de seus filhos. Os grupos acabam moldando o caráter dos jovens de acordo com valores e princípios da cultura japonesa. E os pais entendem que isso não tem preço. Então não é só deixar o seu filho lendo mangá, assistindo anime ou jogando online, né? O objetivo é bem mais profundo. Exatamente. Com esse tipo de abordagem, é possível atrair os jovens e ao mesmo tempo apresentar valores como obediência às regras, a disciplina e respeito e o mais importante, kokoro. O que é kokoro? Kokoro pode ser traduzido por coração, mente ou espírito, e isso resume o desejo do grupo de agir com integridade, autenticidade e com propósito em tudo que fazem. Ah, que difícil. O que você quer dizer é que com os jovens, vêm também os pais para ajudar, né? Exatamente. E tem inúmeras outras coisas que estão acontecendo lá envolvendo o grupo de jovens, como por exemplo, atividades com escolas de crianças brasileiras no Japão, ajudando a manter o vínculo entre as comunidades nipo-brasileiras aqui e lá. Tipo um intercâmbio cultural. Exato. E o canal mostra como cada lado vive e permite que eles troquem dicas e experiências. Muitos filhos de brasileiros lá não têm o mesmo acesso à cultura brasileira que a gente tem aqui. Então, esse trabalho ajuda a criar pontes entre jovens que, se não fosse assim, jamais se conheceriam. Mas isso eu conto outro dia. Que legal! Já vou deixar anotado. Sim. Então, resumindo, o engajamento de jovens faz parte do processo para a criação de uma ponte cultural para mostrar as raízes, tanto para quem está no Brasil quanto para quem está no Japão, fortalecendo a identidade nipo-brasileira. Além disso, esses jovens não têm necessariamente que ser descendentes de japoneses. O importante é que eles compartilhem o amor pela cultura, pelos princípios e valores. Ou seja, o futuro das associações nipo-brasileiras depende cada vez menos de herança genética ou de descendência e se volta cada vez mais para a afinidade com a cultura japonesa. Então se eu e meus amigos quisermos participar um dia podemos, né? Claro, Liu. Se você gosta da cultura japonesa, já tá dentro. Pode escolher o tipo de atividade que preferir. E tem mais uma coisa. Em Campinas, além do Nipo, seguem filosofias parecidas voltadas aos jovens, a Associação Okinawa e também a Associação Tozan. É só escolher um, ou todos eles. Vou em todos. Para encerrar, a saga da imigração japonesa como mostrada em Haru e Natsu é um processo que ainda está sendo escrito pelas mãos de todos. Japoneses, descendentes e brasileiros que juntos devem criar um novo capítulo da história para as próximas gerações nipo-brasileiras, especialmente liderada pelos jovens. Que bacana! Vida longa à cultura nipo-brasileira.